Fala, pessoal. Continuando aqui. Na aula passada, a gente mostrou aqui o finalzinho, né, da aula passada, os desenhos dos dois esquemas, né, o esquema estrela e o floco de neve. Né? Então, o esquema estrela aqui, só revendo, tem uma tabela fato no meio e rodeada de dimensões, né? Por exemplo, aqui a fato vendas, ela tem as dimensões tempo, dimensão pessoa, dimensão produto, dimensão aqui geografia. E aqui no floco de neve, ela tem a mesma estrutura, né? Tem uma fata no meio rodeada de dimensões, só que é possível as dimensões ter outras dimensões dentro, por isso é chamada de floco de neve. E a dica que eu dei, né, é evitar ao máximo, né, essa ramificação, tentar deixar tudo em dimensões, em uma só dimensão, né? Por exemplo, aqui a loja poderia ter a localização dela já na própria dimensão loja. Entende? Deixar o mais desnormalizado possível, né? Então, falando nisso, vamos falar um pouco mais sobre o esquema estrela, o que que seria, né? Aqui iremos aprofundar um pouco mais no esquema estrela. Então, a gente vai ver mais a fundo o esquema estrela, certo? O nome estrela se dá devido à disposição em que se encontram as tabelas, sendo a tabela fato centralizada, relacionando-se com as outras diversas tabelas de dimensão. Beleza? Então tem isso em mente. Então, o esquema estrela é uma tabela fato no centro, rodeada de tabelas de dimensões, né? Claro que tem a ligação entre a fato e as dimensões. Veja um exemplo da estrutura de Star Schema a seguir. Nesse modelo, os dados são desnormalizados, que eu comentei com vocês, né? Justamente para evitar joins entre tabelas, né? Para isso diminuir o tempo de consulta, como a gente já bateu ali na tecla, né? No entanto, devido à repetição de dados, utiliza mais espaço em disco. Ó, exatamente o que eu comentei aí no finalzinho da aula passada, né? Beleza? E a vantagem desse modelo, né, do Star Schema, é a eficiência na extração de dados, né? O que é um grande diferencial em se tratando de um data warehouse. Beleza? E aqui é um desenho de um Star Schema, de um esquema estrela. A gente tem uma tabela fato de vendas aqui no meio, rodeada de tabelas de dimensões, né? A dimensão de objeto, dimensão de vendedor, dimensão de cliente e a dimensão de datas, certo? Então a gente vai ver o que que é uma tabela fato, o que é tabela de dimensão, mas fica em mente já, né? A modelagem multidimensional, ela existe forma de fazer, pode ser o Star Schema ou Snowflake, né? E, e tem outras técnicas também, né? Juntando as duas, e você pode fazer essa modelagem, né? Utilizando tabelas fato e tabelas de dimensão. Então, fique isso em mente. Modelagem, você vai criar tabelas fato e tabelas de dimensão. Esses dois tipos. A princípio, né? Basicamente é isso. Então, se você não conhece Data Warehouse, né? Modelagem multidimensional, então aqui você vai trabalhar muito com tabela fato e tabela de dimensão. Já coloca isso na sua mente. Beleza. Então, falando desses elementos da modelagem multidimensional. Então, são as tabelas de dimensões, tabelas fato e medidas. As mais usadas são fatos e dimensões. A medida é como se fosse um cálculo. O que que seria a tabela de dimensão? O conceito. Uma dimensão é uma coleção de atributos textuais que são altamente correlacionados entre si. Exemplo, uma dimensão de produto. Ela vai ter lá o nome do produto, detalhe do produto, uma descrição, né? A linha daquele produto, a unidade de venda daquele produto. O que mais poderia ter aqui do produto? A marca daquele produto,
a data de fabricação daquele produto, entende? Então, é algo que detalha alguma coisa. Então, ele vai detalhar produto. Então, é uma coleção de atributos ali, né, relacionados a aquela dimensão, relacionado no caso aí a produto, que são tem uma alta correlação, né, ali. Então é tudo que é realmente envolvendo produto aqui no caso. Já esse outro exemplo de cliente, tudo que é envolvendo cliente estaria nessa dimensão de cliente. Por exemplo, o nome do cliente, o CPF, o CNPJ, o endereço, a cidade, estado, país, o CEP, né, data de nascimento do cliente, né? Então, por aí vai. Tudo que é relacionado àquele cliente fica tudo nessa tabela dimensão cliente. Tudo que é relacionado a produto fica na dimensão produto. Beleza? Em uma base de dados de varejo, por exemplo, são comuns dimensões como produto, armazém, cliente, promoção e tempo. Né? Por exemplo, aqui no nosso, as tabelas de dimensão são a de dimensão data, a dimensão cliente. Pode perceber que a dimensão cliente tem atributos correlacionados, né, a cliente. Então, tudo aqui é relacionado a cliente. Código do cliente, apelido do cliente, nome fantasia, nome da pessoa, CPF, RG, tipo de pessoa, data de nascimento, endereço, cidade, estado, país. Beleza? Aqui tudo relacionado ao objeto. Objeto é o que o que foi vendido, né? Produto. Então tem aqui ó, código do objeto, nome do objeto, tipo do objeto, unidade de medida do objeto. Aqui poderia ter a marca do objeto, o tipo do objeto tem, né? A marca, o fabricante, data de fabricação, se tem a validade, qual é a validade, né, aquele objeto, daquele produto. E aqui a gente tem a dimensão de vendedor. Então, tudo relacionado a vendedor está dentro dessa dimensão vendedor. Então, aqui tem o código, tem o apelido, tem a área de venda, tem o supervisor, tem vários outros campos relacionados ao vendedor. Beleza? Então, aqui é o conceito de dimensão. Deixe isso bem claro na sua mente. Beleza, pessoal? E aqui uma observação sobre tabela de dimensão de data. É muito importante você ter uma dimensão, uma boa dimensão data, certo? O que seria essa dimensão data? É uma dimensão que contém informações sobre data, né? Você tem ali a data, tem um ano, tem um mês, tem o dia, tem o semestre, tem o quarter, né? Semestre. Semestre não, pessoal, é o trimestre, tá brincando com vocês. Quarter ali que é o trimestre, o semestre, né? O ano, tal, a data, a hora. Então, isso é importante você ter para cada uma das suas datas, né? Data, hora não, mas data, hora não, né? Hora, minuto ali não é necessário. Mas informações da data em si, sim. É um recurso valioso, sem sombra de dúvidas, é uma boa dimensão data. Outros chamam de dimensão calendário, outros chamam de dimensão tempo. Vai muito aí de pessoa para pessoa, né? Ainda que uma estrela, né, um conjunto de fatos e dimensões, seja em si mesmo um grande recurso analítico, ela é muito pouco útil se ela não agregar capacidade de analisar os dados ali em relação ao tempo, né? Por exemplo, por ano, por semestre, por mês, por semana, por dia, né? Como a gente viu aquele desenho lá do Slice, né? Que ele pegou o primeiro semestre, o primeiro trimestre, né? O quarto um lá para poder ser analisado, né? Então aqui tem algumas dicas, né? Se algum desses links, pessoal, se vocês verem quebrado, é só me avisar, tá? Aqui tem alguns links relacionados à dimensão cliente, né? Gerando uma pelo SQL, gerando pelo Power BI usando DAX, o que o Kimball Group diz, né? Então, fica de leitura complementar aí. Então, a gente falou das dimensões,
O que que é uma dimensão, né? Dimensão é uma coleção de atributos textuais que são altamente correlacionados entre si. Só recapitulando. Então, se uma dimensão de produto, eu pego tudo que é informação relacionada a produto e coloco nela. Nome, detalhe, tipo e etc. De cliente, a mesma coisa. Atributos relacionados a cliente. Atributos textos, né? Textuais, data. Também você pode colocar. E agora, tabelas fato. O que que seria uma tabela fato? A tabela de fatos sintetiza o relacionamento existente, né, entre as dimensões. Isso ocorre porque uma chave da tabela de fatos é a associação das chaves primárias das tabelas de dimensão. Entenderam isso aqui, pessoal? Ele está dizendo que a chave primária das dimensões ela vai ter que estar contida na fato de vendas, certo? Para poder relacionar, certo? Assim como lá no modelo relacional a gente fez, né? Fez também que para relacionar tinha que ter a chave de uma tabela, né? A chave primária de uma tabela tinha que ser a chave secundária nas outras, né? Então aqui a chave primária da dimensão vai ter que ser uma chave secundária lá na tabela fora. Geralmente, aqui é muito importante, pessoal. Geralmente, esse tipo de tabela possui um ou mais fatos numéricos. Exemplo, chaves, datas, valores, quantidades de fatos que ocorreram, de uma venda, de uma compra, de uma produção, além das chaves para dimensões, né? Como a chave da dimensão cliente, chave da dimensão produto, chave da dimensão vendedor, que fazem parte daquele fato. Aqui tem um link com mais detalhes de tabela fato, se vocês quiserem se aprofundar mais. Ali tem alguns tipos de tabela fato muito bem explicado aqui nesse post. Vou até ver se ele está funcionando. É, ó, parece que eu estava adivinhando, né? Tá quebrado o link. Mas eu vou rever esses links aí todos, viu, pessoal? Mas esse aqui era muito bom. Eu vou ver se mudou só de página, o que que aconteceu. Mas então aqui eu vou até reforçar o conceito da tabela fato. Esse aqui é um termo muito importante. Assim como a dimensão, que ele pega dados textuais relacionados a alguma coisa, a tabela fato tem as suas características, né? Vamos lá de novo. Geralmente, esse tipo de tabela possui um ou mais fatos numéricos. Então, é chave, data, valor, quantidade, de fatos que aconteceram, de algo que aconteceu, de fato que aconteceu. Uma venda é um fato, né? Aconteceu uma venda, aconteceu uma compra, aconteceu uma produção. Além de chaves para as dimensões, como eu comentei, né? A tabela fato vai ter chave das chaves primárias lá das dimensões, para poder relacionar. Por exemplo, a chave da dimensão cliente, a chave da dimensão produto, a dimensão vendedor, que fazem parte da fato. Então, aqui tem o desenho da tabela fato. Observe que ela tem o código da venda, que é uma chave, né? Tem a quantidade, que é um valor. Tem o valor unitário, que é um valor. Tem o código do vendedor, que liga com a dimensão vendedor. Tem o código do objeto, que liga com a dimensão objeto. Tem o código do cliente, que liga com a dimensão cliente. E tem a data da venda, que liga com a DIN data aqui, pela data completa, né? A data completa é uma data e aqui está a data. Então, a data, ela se relaciona com a dimensão de data. Beleza, pessoal? Ficou claro aqui o que que é uma tabela fato e o que que é tabela dimensão? Ficou claro aqui que na fato ela só pode ter fatos, campos numéricos de data ou de valor, né?
Tem que ter uma chave ali, um código, um valor, uma data. Aqui na Fato Vendas, ela não pode ter texto, certo? Fica bem claro isso aí, fique bem claro isso para vocês. Na Fato, na tabela Fato, não pode existir texto, fatos numéricos, chave, datas, valores, quantidades. Beleza, pessoal? Então, vou parando por aqui. Na próxima aula a gente continua nesse assunto. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.